Eu sou Paulo Roberto Freitas de Carvalho, Paulo Carvalho, nome de guerra, Paulinho na juventude, engenheiro Paulo depois profissionalmente, né? E eu comecei na Facens já há muito tempo atrás. Desse primeiro contato com o professor na CRTS, foi no momento que a Facens estava também se preparando, a mantenedora estava pensando em criar uma faculdade de engenharia, então eu participei dessas ideias de uma grade curricular, como que seria. No ano de 79, quando a Facens entrou no seu terceiro ano de ensino, eu fui convidado pelo então diretor, fui convidado a dar aulas de circuitos lógicos. Eu trabalhava em São Paulo, já tinha saído da Enigmatic, estava numa outra empresa em São Paulo, e ele me convidou e eu acertei o horário de tal forma que eu dava aula de segunda-feira das 7 às 9 da manhã aqui, e depois eu ia para São Paulo e ficava o resto da semana em São Paulo. Esse diretor me convidou depois, né, a dar mais aulas na Facens, mas aí eu tinha uma dificuldade que no meu horário eu estava trabalhando em São Paulo, mas num dia ele me convidou para visitar a Splice. E aí então fui contratado na mesma hora, acabei então em janeiro de 80, eu comecei a trabalhar na Splice, meio tempo na Facens. Na Facens, além de circuitos lógicos, eu assumi a disciplina de eletrônica digital, eletrônica 2, né? E fui eleito, naquela época era eleito pelos pares, como coordenador, né? Na verdade chamava naquela época chefe de departamento de engenharia elétrica. Esse foi meu começo com a Facens, ou seja, eu vim aqui como primeiro professor do colégio técnico, e é uma pessoa que gostava de dar aula e estava em Sorocaba, então eu tinha a disponibilidade e acabei vindo para ficar na Facens e na Splice meio período em cada aí. Meus pais eram professores, né? Minha mãe era professora, minha mãe dava aula de manhã, tarde e noite. Naquela época, isso há muito tempo atrás já, né? Na minha infância, existia a admissão ao ginásio, que era um vestibular para se passar do quarto ano naquela época, quarto ano primário, que hoje equivale ao quinto, para o ginásio e para as boas escolas da cidade tinha que fazer um vestibular, que se chamava-se admissão ao ginásio. Então minha mãe era professora de quarto ano primário, não por ser minha mãe, mas realmente ela era uma excelente professora. E ela começou a dar aulas particulares em casa, e a gente tinha aulas de tarde e de noite, ou seja, ela dava aulas para alunos que se interessavam em entrar nas melhores escolas. E geralmente é assim, né? Em Sorocaba, nas melhores escolas, entre os 10 primeiros colocados, 8 eram da minha mãe. Então a minha mãe tinha essa veia de professora muito boa, e meu pai também era professor, mas ele tinha ido para direção, para diretor, delegado de ensino, ou seja, na parte administrativa, mas também era apaixonado por educação. Então eu tinha isso já na minha veia, já estava esse lado da educação. Foi uma experiência muito boa. Eu dei aula para os 2 cursinhos. Antes, naquela época, só tinha 2 cursinhos em Sorocaba. Era um cursinho de engenharia que chamava Apolo e um cursinho de medicina que chamava Mendel. Então eu dei aula nos 2 cursinhos. Eu dava aula de física, cheguei a dar matemática, mas principalmente física, e sempre gostei de dar aula. Então essa veia. Desde 80 até 2000 eu fiquei na Splice. Na Splice eu fui gerente de desenvolvimento de eletrônica, depois gerente de engenharia, depois diretor de tecnologia e assim por diante. Tive uma evolução grande e a mudança do trabalho, porque a Splice, no início a gente fazia 100% de desenvolvimentos nacionais. Mas com a abertura no governo Collor, que abriu o mercado, a gente teve que procurar parcerias internacionais. Então eu fui responsável por buscar uma parceria que foi muito importante para a Splice, com a parceria com a Marconi. Só que no ano 2000 a Marconi quis ela vir para o Brasil e estar com a presença do nome dela para o Brasil, uma vez que estava no momento de privatização das telecomunicações, era natural que acontecesse isso. Então a Splice acabou vendendo uma divisão para a Marconi, e depois a Marconi acabou me convidando para ir para a Marconi, e eu queria ter uma experiência de multinacional. Acabei indo ser o diretor de operações da Marconi. Então de 2000 a 2006 eu acabei ficando na Marconi. A Marconi foi comprada mundialmente pela Ericsson. Aí eu recebi um convite de vir trabalhar na Volbem aqui como diretor superintendente, na Volbem Energia Eólica aqui em Sorocaba. E isso tudo foi, então fiquei uns 12 anos afastado aí do grupo Splice, mas finalmente no ano 2013 eu recebi um convite novamente de voltar para o grupo Splice, e aí
para a Facens. O professor Marcos Carneiro, que era o diretor, e eu vim como vice-diretor para ser responsável pelas parcerias, porque sempre para a Facens foi muito importante essa parte de parcerias com empresas. Então eu fui responsável pelo antigo IPEAS, né, que hoje é o nosso Instituto de Pesquisa, o IP Facens, e também pelas parcerias. O Marcos Carneiro cuidava de toda a parte acadêmica e eu era o vice-diretor, apoiava ele, mas eu estava muito mais envolvido com essa parte de empresas. E como em 2014 o professor Marcos teve que, por problemas pessoais, deixar a direção, aí eu fui convidado a assumir a direção da Facens. Então aí de 2014 até 2020 eu fui diretor e fui então, como a Facens em 2018 se tornou um centro universitário, eu acabei sendo o primeiro reitor da Facens. Eu brinco que depois de velho eu virei magnífico, né? A meta mais importante que eu consegui cumprir, que a mantenedora pediu, né, colocou, que seria uma meta de que a Facens de faculdade precisaria passar um status de centro universitário. E realmente isso em 2018 para nós foi uma festa mesmo, ter conseguido isso. O nosso objetivo era 2019 e 20, né? Conseguimos em 18, foi realmente uma antecipação, uma série de fatores que nos permitiram uma nota máxima, uma nota 5 no MEC, com uma regulamentação do MEC que permitiu a gente ganhar uns meses aí, e pleiteamos e recebemos e fomos então centro universitário com a nota máxima. Isso realmente acho que foi talvez o mais marcante. Mas a inauguração do Fab Lab, inauguração do laboratório de indústria 4.0, parceria com a Huawei, ou seja, teve muitas coisas importantes, né, que hoje a gente tem orgulho de ter participado, de ter parcialmente um tempo coordenado todos esses trabalhos no sentido de trazer, de formar esse ecossistema que a gente tem tão rico hoje aqui, com Liga, com LIS, com Lince, com FACE, com Smart Campus, com todos esses laboratórios de inovação que a gente criou, né, que são realmente uma riqueza para o aluno que pode usufruir de toda essa infraestrutura aqui, para as empresas parceiras. Então é um círculo virtuoso. As empresas vêm, elas ganham em participar aqui dentro, os nossos alunos ganham. Então realmente é um ganha-ganha que a gente formou e que só está aumentando aqui. Professor, né, é aquele que pode ajudar a transformar vidas, né? Ele é um influenciador para os alunos. Os alunos veem ele com uma imagem, que pode ser uma imagem positiva ou negativa, dependendo dele, né? Então eu acho que isso eu consegui transmitir para muitos alunos enquanto professor, transmitir valores, né? Eu acho que esses valores, e que está dentro do que exatamente que é o objetivo da Facens, né? Eu acho que a missão da Facens é muito clara, muito objetiva, e todo mundo realmente está no nosso DNA de formar cidadãos profissionais preparados para a vida. Eu acho que isso realmente é uma coisa que vale a pena mencionar, né? A gente quer formar seres humanos, né? Seres humanos de boa qualidade, que tenham ética, que valorizem o que é bom, né? Que valorizem o próximo e também sejam excelentes profissionais. E temos que preparar para a vida. Como preparar para a vida? Aí a vida entra tudo que está nesse redor da Facens. A Facens ela começou, né, como um colégio técnico, como se disse, em função da necessidade da cidade de Sorocaba. O senhor Alexandre, com a visão que ele tinha, com o espírito empreendedor que ele tinha, com o peito e coragem que ele tinha, ele resolveu, né, fazer a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. A única coisa que ele recebeu de doação, né, foi esse terreno pela prefeitura, e foi o cimento que o Emílio de Moraes, né, do Grupo Votorantim, cedeu para a Facens, porque realmente a Companhia Telefônica Sorocabana, de que ele era presidente e acionista principal, ajudou no começo, porque senão ela não teria existido. Mas ele tinha essa visão de futuro, né, que permitiu que hoje a Facens se tornasse o que está. E o espírito do Toninho, que tem toda essa mesma garra do pai, mesma experiência, mesma visão do seu Alexandre, do Toninho que realmente fez a Facens ir nesse ritmo que está. E dentro dessa visão, a mantenedora tomou a decisão aí de ir para a área de saúde. A gente já tem planos de ter outros cursos na área de saúde, mas sempre dentro dessa experiência que a Facens tem, né, de tecnologia, ou seja, numa saúde que use a tecnologia do século XXI para poder melhorar a qualidade e reduzir custos de saúde. Esse é o objetivo da mantenedora, é um objetivo realmente de você conseguir levar a saúde a mais pessoas com menos custo e mais
qualidade. E isso é possível, porque a tecnologia permite isso. Você vê que os nossos laboratórios de saúde hoje são todos robotizados, são todos de última geração, e realmente não tenho dúvida que as qualidades dos nossos cursos a gente vai ser reconhecido daqui a uns anos em saúde, como a gente é hoje reconhecido em engenharia, né? E aí em termos de instituto de pesquisas também, né? Nada melhor que se fazer pesquisas amplas, ou seja, não só em engenharia. Na engenharia nós estamos em todas as áreas, nós estamos em agronômica, química, civil, elétrica, mecatrônica, computação, ou seja, a gente já está em todas as áreas de engenharia, e estando com saúde você vai ter tecnologia para poder atender a toda, e isso é o futuro que já está acontecendo e que só deve aumentar, né? Então isso é o que eu espero da Facens nos próximos anos aí. A minha meta de vida eu estou conseguindo cumprir, não tão rápido como eu queria, né? Mas dentro do plano. Quando eu contratei o Fabiano como vice-reitor, desde o começo, né, a missão dele era se tornar o reitor. O Fabiano é uma pessoa acadêmica, ele é doutor, eu não sou, né? Então realmente a Facens precisava de alguém que tivesse essa veia acadêmica mesmo para poder conduzi-la, né? Eu fiz o que possível, mas eu contei com o braço direito do Fabiano como vice-reitor há alguns anos. E então o Fabiano, acho que foi em junho de 2000 e nós estamos em 20 ou 21, que o Fabiano assumiu como reitor. Então com isso já me aliviou toda essa parte e eu pude me dedicar mais ao Instituto de Pesquisas. Quando eu passei a reitoria para o Fabiano, foi natural que eu assumisse a diretoria executiva do Centro de Pesquisas, que eu fiz até o mês passado, né? Mas já dentro daquela ideia de que eu também iria procurar um sucessor, né? Eu já estou com 71, quase 72 anos de idade, então, né, preciso já pensar também em sucessão. Contratamos o Marcos Bregantin, que acabou de assumir aí o Instituto de Pesquisas nossos e que está indo muito bem, mas eu não vou parar, com certeza, né? Eu pretendo realmente passar o resto da minha vida ajudando na integração de Facens, do IP Facens e Splice. Eu diria que essa é a minha função mais agora, não executiva, mas sim muito mais consultiva, de apoio, porque a riqueza muito grande da Facens é exatamente de ter aqui dentro da Facens um centro universitário, acadêmico, um instituto de pesquisas que tem a relação com o mercado, e essa aproximação dos dois, o fato de exatamente de usar professores da Facens dentro do instituto de pesquisas, trazer as empresas não só para projetos pagos, mas também trazer para os UPX, trazer para as atividades acadêmicas essa função do Instituto de Pesquisas. Então eu estando agora mais livre, né, com menos preocupação executiva do dia a dia, eu acho que eu vou poder ajudar mais no sentido dessa integração e também integração com a Splice, que a gente já tem um convênio, já tem projetos em conjunto, e eu acho que isso também é uma coisa que eu posso ajudar muito. Vai desacelerar, mas não muito. É isso aí.